Estamos aqui com o professor Igor Rizzo, implantodontista digital, que tem o método Aquila, que a gente queria conversar um pouquinho sobre esse planejamento, consulta inicial, planejamento e finalização, às vezes com custo bem reduzido. Eu queria entender um pouquinho, você estava me contando a história para você entrar no fluxo digital. 2021, você já tinha contato em 2018 para 2021. Isso. Vamos decorrer daí. Tá, bora Que fazer te fez dar um estalo uma pra cronologia. Boa. A primeira vez que eu tive o contato direto com a odontologia digital foi em abril de 2018. Foi quando eu fiz meu primeiro escaneamento, eu fui fazer um curso de alinhadores invisíveis. Eu também sou ortodontista. Ótimo. Eu sou implantodontista e ortodontista. Fui fazer um curso de alinhadores invisíveis, peguei lá o scanner, tive a primeira experiência e eu descobri que a gente podia ver o tratamento finalizado antes de começar. Eu achei isso sensacional, isso explodiu minha mente. Eu falei, cara, a odontologia digital é quase uma bola de cristal nesse quesito de planejamento, né? Você prevê o futuro e tudo mais. Foi isso aí que explodiu minha mente. Eu vi que não tinha para onde correr, né? O caminho era esse, ia ser isso a odontologia. Você conseguir prever o resultado, pô, entendeu? E a partir dali você traçar estratégias para atingir aquele resultado, né? Então aquilo fez muito sentido para mim, né? Em 2018. Eu tinha acabado de fazer um grande investimento, eu tinha eu tinha construído uma clínica, reformei um ponto, né, uma clínica e tudo mais, estava investindo muito forte nas melhores técnicas, nos melhores equipamentos, nos melhores materiais, para eu me tornar de fato um dentista que eu queria ser, né? Aquele dentista que eu tinha em mente, eu estava buscando. Então eu vinha num ritmo muito forte de investimento e naquela época, em 2018, não era tão fácil comprar um scanner como é hoje. Na minha cidade não tinha nenhum scanner, então eu fiquei limitado a usar a odontologia digital. Mas com aquele incômodo dentro, né? E na busca. Aí 2018, 2019 eu me casei, tive uma filha. Show. 2019 aconteceu isso. Aí você sabe que aí montar casa, não sei o quê. Então ainda Mais custos ali. eu não tava conseguindo entrar, né? Aí 2020, que teria sido minha meta de visão para 2018, eu falei, não, 2 aninhos trabalhando aqui, eu me organizo e coloco o scanner. Tinha que dar entradas altas, você não comprava scanner igual compra hoje, parcelado sem juros, muitas vezes assim. Hoje tá mais fácil. Tá mais fácil você entrar. Até o aprendizado tá mais fácil? Até o aprendizado, porque quando eu adquiri o scanner, né, em 2021, 2020 pandemia, não consegui entrar em 2020 por causa da pandemia. Então, minha primeira oportunidade foi 2021. Na primeira oportunidade, eu já estava decidido. Eu só não tinha conseguido entrar ainda, né? Na 2021, primeira oportunidade, comprei meu scanner. E aí, por um tempo, esse scanner ele ficou meio subutilizado no consultório, porque eu não tinha... Tem uma curva de aprendizado que não é longa. É uma curva curta de aprendizado, mas eu não estava conseguindo entrar. Eu não estava conseguindo extrair o maior potencial do meu scanner. Nesse momento, você se arrepende um pouco, sabe? Você fala, putz, você tá com aquele monte de boleto lá na gaveta do scanner para pagar e você não consegue utilizar ele. Aí você volta, molda ainda alguma coisa, o fluxo ainda não está redondo. Mas essa barreira você consegue vencer, né? Com um pouquinho de dedicação, de prática. Eu queria entrar nessa fase com você. Tem alguns profissionais que estão nos vendo, tá investindo, acabou de comprar o scanner, estamos numa feira aqui, até bom para isso. Hoje, com a sua vivência de 3 anos a mais, hoje em 2024, o que você faria diferente com aquele scanner, pagando ele? Qual dica que você dá para esse dentista que para ter mais rapidez nessa conexão com o scanner? O que você faria diferente lá? Cara, é usar. Hoje está mais fácil porque você tem mais acesso à informação. Eu não tinha muito quem me ensinasse. A gente está falando de pouco tempo atrás, 3 anos, não tem tanto tempo assim, né? Mas não tinha tantas pessoas, tantos usuários quanto tem hoje. Não tinha fluxos tão bem estabelecidos, fluxos tão bem estabelecidos quanto tem hoje. E ainda é tudo muito novo. É tudo muito recente. Ninguém sabe tudo de digital ainda. Está evoluindo tudo muito rápido. Mas respondendo sua pergunta, é usar, cara. É se aproximar de quem faz, conhecer os fluxos, entendeu? Eu viajei, inclusive. Eu estava com o meu scanner subutilizado. Eu fui para um consultório em Fortaleza. Eu sou da Bahia. Eu montei no avião, fui para Fortaleza
para ir num consultório de um amigo que utilizava todo o fluxo digital lá. Sentei, cara, me explica isso aí, como é que você faz? Ele me mostrou tudo, outra oportunidade que eu tinha de outro consultório eu ia. Cara, me explica aí, como é que você faz? Ótimo. E ia entendendo como que esses caras usavam isso no seu dia a dia. Como que eles colocavam isso para funcionar, para de fato te trazer uma vantagem em relação ao analógico, né? Porque, poxa, não faz sentido. Você vai comprar um negócio caro para ser a mesma coisa? Por quê, né? Tem que ser melhor em alguma coisa e tem que ganhar em alguns aspectos. Então o que eu falo em relação ao digital é, você vai usar o digital onde o digital te ajuda. Se por algum motivo ele te atrapalhar nesse passo, cara, não usa. Tá entendendo? Ah, você vai usar o digital, o fluxo digital para tudo? Talvez ainda não. Talvez ainda não. Pode ter algum passo que não seja, que ele não te traz ganho de tempo, que ele não te traz uma economia, sei lá, financeira, porque isso você tem que ligar isso ao tempo, entendeu? Se você usa o digital e isso é mais rápido, você ganhou dinheiro, você teve uma vantagem aí de tempo que, no final das contas, isso vira grana, né? De fato. Então a gente vai usar o digital onde o digital nos ajuda. E onde eu acredito que é a maior força do digital, que o analógico não supera, é no planejamento. A execução final, você vai moldar um implante ou escanear um implante. Cara, eu acho que, ou um caso de uma reabilitação, que seja, eu acho que acaba sendo meio que equiparado, sabe? A entrega de resultado. Entendi. Você ganha no tempo de mandar para o laboratório. Perfeito. Você escaneia, manda um e-mail, você ganhou esse tempo, né? De trajeto e tudo mais. Você também ganha, porque se o modelo cair no chão e quebrar, já era seu trabalho, você tem que moldar de novo. Então você ganha nisso. Mas na entrega de resultado, vamos falar de entrega de resultado, sai tão bom quanto depois a peça. Beleza? Você escaneou, você moldou, o resultado é igual. Mas no planejamento, o analógico não supera o digital. Eu consigo lá planejar meu sorriso, posicionar minha prótese, fazer minhas guias cirúrgicas, instalar meus implantes, buscar meu melhor posicionamento, né, de ancoragem e tudo mais. E imprimir essas guias e chegar armado na cirurgia, com tanque blindado. Então você chega armado na cirurgia para fazer aquela cirurgia mais rápida. Porque você planejou, porque você fez guias cirúrgicas mais precisa. E você já tem a dimensão vertical estabelecida na prótese, né? Você imprimiu uma prótese ou fresou uma prótese. Para mim, no meu fluxo, faz sentido imprimir, não fresar, porque uma impressora é barata. Perfeito. Uma impressora custa R$2.000 e poucos e você imprime bem, né? Coisa que antes não tinha à disposição. Essas impressoras chinesas não eram tão boas para isso. Você tinha que comprar uma impressora, né, mais cara, impressora... E não é mais assim, então resolveu esse problema de acesso, de preço mesmo, de custo para você entrar, para você adquirir o equipamento, para você fazer o negócio. Então, o planejamento é insuperável, cara, o digital. Não só para implantodontia. Tipo assim, você faz um preparo de um laminado, né? Você escaneia, manda pro laboratório, você não precisa ter os softwares. Manda pro laboratório e fala... Cara, pro técnico, olha aí se o espaço que eu dei pra você fazer é suficiente. O cara fala, não, doutor, tira mais um pouquinho. Ou então, facilita, tá bom. A comunicação. Como você vai fazer isso no analógico? Você entendeu? Pro seu técnico ver, tem que moldar o negócio, o modelo tem que chegar lá e tudo mais, né? Então tem coisas que o digital é insuperável em relação ao analógico. Tem coisas que são equivalentes. E pode ser que tenha coisa que o analógico ganhe. Eu não tô aqui para falar que, o analógico não presta. Pelo contrário. A gente só chegou até aqui porque o analógico funciona. Preconceito zero, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Perfeito. Entendeu? Mas eu quero que nosso fluxo, como clínicos, né? Eu sou um implantodontista de mocho. Eu preciso que o meu fluxo seja ágil. Eu preciso que o meu resultado seja preciso. Nós somos implantodontista, pô. A gente fala de milímetro. Não é? Então a gente precisa de precisão, a gente precisa de previsibilidade. É por aí. Importante porque às vezes quem nos assiste faz a troca de material de moldagem e scanner. Ele só vê essa ponta. E como o jogo tá ganho, por que eu vou investir tal? Por que eu vou ter que aumentar essa regra? Então aqui a gente deu 4, 5 pontos que não é sobre moldagem scanner. Você acabou de falar aqui, não é só sobre moldagem.
Não é troca. Isso. Não é só sobre... Então, uma adesão de um scanner, na sua percepção de 2021 a 24, quase 25, não é sobre moldagem, pessoal. Não, inclusive, eu acho que nesse ponto aí, tá... Eu tô até botando que se equipara, porque entrega o mesmo resultado. Você tá entendendo? Para não puxar a questão do scanner, né? Pra gente... Vamos bater essa régua e vamos trazer as outras informações, né? Vamos. Planejar. Mas, se você olhar só para planejar, já paga. Já te traz um benefício que justifica o investimento. Essa questão da escanear face, escaneamento de face de gengiva, de lábio. Com scanner intraoral. É isso aí. Para planejar protocolo, pro laminado também, cara. Você tem a oportunidade de escanear o seu lábio com isso. Você tá sentado no mocho, fazendo escaneamento. Você vai ficar mais 5 minutos lá e pegar e puxar o lábio junto, alinhado. Ele traz as malhas alinhadas, né? Então, a única dificuldade é o paciente ficar travado, sem mexer, esses 2 minutinhos que você precisa, né? Então, mas isso aí a gente tem técnica para fazer o paciente não perder né? O paciente oclui, segura no queixo, você segura no queixo do paciente, faz uma pressão, aí ele não esquece que ele tem que ficar. Se você deixar ele solto lá, ele acaba descontraindo a musculatura, né? Fazendo movimentos, aí o scanner se perde. E você sentiu essa escolha pela tua clínica, pela questão do escaneamento? Pô, doutor, eu nunca vi essa tecnologia. Eu passava um dentista tão bom, ele é professor, e eu não vi essa tecnologia. O que você me fala sobre isso? Essa área realmente é uma decisão? Cara, assim, encanta o paciente, né? O paciente ele se impressiona quando ele vê. Isso não é uma coisa que eu falo diretamente pro paciente. Eu não falo, ó, eu estou te cobrando valor X porque eu escaneio. Isso não entra na pauta, entendeu? Mas a partir do momento que aqueles elementos subjetivos, né, geram uma percepção de valor, por exemplo, o paciente no meu fluxo, né? Fernando, no meu fluxo. Primeira consulta, fotografia, planejamento inicial no planejamento 2D, né, na fotografia, já mostrando um sorriso. Vamos falar de protocolo, tá? Perfeito. Percebe que o caso é para protocolo, faço uma fotografia, planejo lá na fotografia mesmo o novo sorriso do paciente. A gente consegue escolher a posição dos dentes, a exposição de gengiva, a largura, a altura dos dentes, a cor dos dentes. Para o paciente, você pergunta ao paciente, você quer mais branco ou menos branco? O paciente, doutor, mais branquinho um pouquinho. Você muda a cor, o dente fica mais branco na fotografia, cara. Você faz isso em 10 minutos, o paciente vê você fazendo. Você percebe que ele vai fazer um orçamento no outro consultório, ele não vê esse tipo de... É uma percepção de valor, você entendeu? Você não precisa falar, eu estou te cobrando X ou mais caro do que o concorrente, por que eu faço isso? Tá? O paciente subentendido. Tá, isso é percepção de valor, né? E aí quando a gente pede uma tomografia pro centro radiológico, eu tenho a felicidade de ter um do outro lado da rua. Alguns têm no mesmo prédio, alguns têm dentro da clínica um tomógrafo. Mas no meu caso, né? O paciente atravessa a rua, faz a tomografia, nós já estamos alinhados com o centro radiológico, ele me manda por e-mail na hora a tomografia. Então eu faço esse planejamento na frente do paciente e muitas vezes eu tenho a oportunidade de em meia hora o cara voltar e eu já ter ele em 3D no meu computador. Eu já escaneei o paciente lá, né? Volto 3D, volta a tomografia. Quando ele senta na minha cadeira, ele já está em 3D com o lábio, com tudo. Eu posiciono a prótese, muitas vezes a gente faz isso com certa praticidade, não é nada difícil. Você pode posicionar a prótese, ver, né, quantos implantes, qual tipo de ancoragem você vai usar e ter a possibilidade de passar um orçamento, né, um plano de tratamento do paciente ali na hora. Ele sai do seu consultório vendo tudo isso, vendo um planejamento 3D, vendo a maxila dele no computador. Se ele precisar de algo como um enxerto ósseo, ele consegue entender por quê. Você vai fazer uma extração de um molar ou de um incisivo central, coloca o implante, ficou aquele gap. Né? Quando fica um gap a partir de tantos milímetros lá, um gap grande, você precisa preencher com biomaterial. Você mostra para ele, ó, tá vendo esse espaço aqui? A gente precisa preencher com biomaterial. E aí o valor, você vai adicionando, né? O preço no seu tratamento. Você posiciona o implante na região de molar, você consegue mostrar que o implante entrou no seio maxilar.
e que precisa fazer um levantamento de seio maxilar. Então o paciente ele vê tudo isso e no final você fala, ó, nosso tratamento é X para resolver o seu problema como um todo, né? Mesmo que ele não feche com você agora, que ele queira pesquisar preço e ele saia do seu consultório com o seu orçamento na mão, depois ele volta, cara. Porque assim, a gente às vezes, a gente não, né? As pessoas às vezes acham que o paciente leva o preço como o primeiro critério de decisão. Mas no fundo a gente sabe que não é. Quando você vai contratar um serviço, Fernando, e é um serviço de saúde, cara, você não leva o preço em primeira, não é o seu primeiro critério de escolha, né? Você vai, então esse tipo de fluxo, esse tipo de abordagem, ele facilita ali, né? Cara, ele te coloca em outro patamar. Ele eleva seu nível como implantodontista, porque você entrega melhores resultados. Você tem mais precisão. Você tem o controle do tratamento na sua mão, entendeu? E talvez a gente nos corte coloque umas imagens aí, né, pra exemplificar o que eu tô falando. Que às vezes o pessoal... Não, tá super claro. Às vezes o pessoal não consegue visualizar, imaginar o que seja isso, mas é isso. Encantamento faz toda a diferença nessa primeira consulta também. O encantamento ele está relacionado com a questão da conversão, né? Que a gente precisa converter o paciente para poder nossa clínica existir, para nossa clínica girar. Mas vai além disso. Vai de você, de fato, entregar aquilo que você planejou. Vai, de fato, você ter precisão, você acertar, você errar menos. Porque erros, nós sabemos que é uma das coisas mais caras que tem no consultório. Nossa hora clínica é o mais caro. E errar, e você ter que repetir um tratamento, você ter que voltar o paciente de volta para aquela esteira, já foi, você perdeu toda a margem que você tinha naquele tratamento, foi embora, cara. Agora o que sobrou para você aí é resolver, não importa quanto vai custar, você tem que resolver, você não vai deixar aquele paciente falando mal de você na rua, né? Você vai ter que resolver. Então, acertar é investir no planejamento, te faz acertar, e você colhe desse investimento ao decorrer dos anos com juros e correção, porque esse paciente não volta para consumir sua valiosa hora clínica. Entende? Perfeito. Igor Rizzo, aqui no nosso podcast Implantodontista Digital, quero te agradecer. Obrigado, viu?